Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, Estúdio Sala Infantil. Estamos aqui para fazer mais um dos nossos encontros. Estamos estudando este livrão, Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, 2006. Se o senhor puder olhar com carinho para nós, os pecadores, nós vamos agradecer, porque nós precisamos aí da força que vem do alto. O Platão aprontava sempre para cima, porque ele entendia que o que valia mais a pena é o que vem do elevado, do perfeito, do mundo das ideias, das possibilidades. E nós estamos aí tentando ser gente aí, juntamente com mais pessoas. E nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa tarde, horário de almoço, dia 11 de abril de 2025. Que o Teu Espírito Santo esteja em nós, fora de nós, em torno de nós. Que Deus possa abençoar as pessoas que estão conosco, nossos inscritos, nossos familiares. É a oração que eu te faço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, a minha manhã não foi fácil, muita correria, mas graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, né? Meu pai foi para hemodiálise, depois a gente foi no monte rapidinho, minha esposa e eu. Depois eu vim para cá, passei uma vassoura, recolhi o lixo, fiz o café. Depois levei o meu irmão no outro hospital, depois busquei o meu pai, depois busquei o meu irmão. E assim a gente vai tentando fazer a nossa parte, tá? Daqui a pouco, às 13 horas, são 11h40, às 13 horas, nós vamos dar continuidade aí ao curso de batismo. Depois nós vamos colocar esse material disponível aí na internet, no YouTube, tá? Se você quiser fazer o uso depois, mais para frente. É o segundo, 2, 3, já é o quarto curso de batismo que nós estamos fazendo aqui. Os jovens vão crescendo, vão alcançando um repertório humano, filosófico, espiritual e entendem que precisam passar pelo ritual de purificação, o ritual do batismo cristão e evangélico. E aí é feito toda uma preparação aí. Que Deus abençoe aí os nossos jovens, aí, o João, o Ismael, o Jean, o Evaristo, a Noemi, o Léo, o Bernardo, o Rayan, né? Deus abençoe esses meninos maravilhosos aí. Jéssica de Oliveira, Alexandre de Oliveira, Jéssica Lopes, Diego. Deus abençoe todos. Irmã Nilda tá soltando o gogó aí. Deus abençoe a irmã Nilda juntamente com suas netas e seus netos, em especial hoje para a pequena Ágata, que está sempre conosco aqui. O Nicolas esteve aqui conosco ontem à noite, juntamente com o Ulisses. Deus abençoe vocês. Um abraço especial para o Robert. Levítico capítulo 25 em diante. O livro de Levítico foi um pouco rápido, porque é mais leitura e poucos questionamentos, tá? A gente teve uma introdução ao livro, a gente leu uma introdução que tem numa outra Bíblia, depois nós tivemos o primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro, hoje é o quinto encontro, somando com a introdução, 6 encontros aí, tá? Se tiver mais reflexões durante as leituras vão sendo feitas aí, de acordo com a leitura. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, monte sagrado, monte santo. A gente tem ido muito no monte aí, tá? O monte é um lugar alto em que as pessoas vão para orar, basicamente é isso, tá? Alguém deu o nome de Monte Santo, virou tradição as pessoas irem nesses lugares para orar, se retirar nesses lugares, aí recebe o nome de monte, Monte Santo, Monte Sinai, Monte Horebe, tá? Em Juiz de Fora tem vários montes famosos aí. Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos podarás da tua vinha, e colherás dos teus frutos. Porém, no 7º ano a terra terá os seus sábados de descanso, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua seara, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Parece uma preocupação, né, com a agricultura, como a gente utiliza a terra, principalmente nos dias atuais, né? Agrotóxico, veneno, não sei o que, produto, isso aqui, isso aquilo outro, né? Eu tenho pés de goiaba lá no sítio, e aí um dos meninos, eu colhi umas goiabas no último final de semana, eu estava mostrando para os meninos, olha, corta a goiaba no meio, tira o miolo, tem o bicho, e para não dar bicho, aí tem que jogar veneno, tá? Eu não jogo veneno, então vai ter sim o bicho aí, o bicho da goiaba aí. Porém, no 7º ano a terra terá o seu sábado de descanso, um sábado ao Senhor, tá? É isso.
Versículo 6. Mas os frutos da terra no seu descanso vos será por alimento, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado e ao estrangeiro que peregrina contigo, como também ao teu gado e os animais que estão na tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Não devia ser fácil não, né? Ainda mais se a sua família for grande, ficar um ano sem produzir, não devia ser muito fácil isso não. Mas a gente já entende que já é uma preocupação ao cuidado com a terra, tá? Contará 7 semanas do ano, 7 vezes nestes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas dos anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês ao 10º mês, farás soar fortemente a trombeta no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a terra. Santificarei o 50º ano e proclamareis liberdade na terra todos os seus moradores. Em uns 50 anos, hein? É meio que um ano de jubileu, né? Para fazer aí. É falado jubileu, né? 50 anos aí. Que é contado, e contava 7 vezes 7, dava 49, aí no 50º ano fazia esse evento aí. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu santo, para que vós o produto do campo comereis, né? É uma forma de olhar com carinho para as nossas vidas também, né? Como que o tempo... Imagina, daqui 50 anos. Eu tô com 48. 50 anos daqui para frente. Hein? Pensa, 98. Será? Será? Fica a pergunta, tá? Não sei te responder. Gostaria muito, mas eu não sei te responder. Nesse ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Se vendeu alguma terra ao seu próximo, ou se comprou do teu próximo, não vos defraudeis uns aos outros. De acordo com o número de anos decorridos desde o jubileu, comprará do teu próximo, e de acordo com o número de anos de colheita, ele venderá a ti. Se os anos forem muitos, aumentarás o preço. Se forem poucos, abaixará o preço, porque de acordo com o número de colheitas é que ele te vende. Ninguém defraude o teu próximo, mas teme a Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em todos esses pedaços de informação, tá sempre eu sou o Senhor, seu Deus. Aqui, no lugar de Senhor, devia ter o nome de Deus, tá? Mas na nossa ignorância, colocamos Senhor, Lorde, Deus, né? Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. Então a terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher no nosso produto. Eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a colheita nova, comereis da antiga. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. A gente às vezes tem um pedaço de papel, como esse, tem o nome de um cartório, tem o carimbo de um escrivão, e está escrito Gerson em um CPF, dizendo que eu sou o pertencente, que eu sou o dono aí de um pedaço de chão. Isso é impossível, né? Como que eu vou ser dono de um pedaço de chão, né? Daqui a pouco eu vou aparecer com um pedaço de papel dizendo que eu tenho um lote lá em Marte, ou na Lua. Elon Musk, me dá um pedacinho de chão lá em Marte. Meu amigo Elon Musk, esse cara aí. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador. Seu parente resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, mas seguir o bastante para o seu resgate, mas conseguiu o bastante para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e retomará a sua possessão. Mas se os seus recursos não lhe permitirem revelá-la, o que for vendido ficará em poder do comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu será liberada e o vendedor tomará a sua possessão. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano, a contar de sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se não for resgatada antes de passado um ano inteiro,
A casa que estiver na cidade murada ficará perpetuamente com quem a comprou, pelas suas gerações. Não será devolvida no jubileu. Então é mais para lotes, grandes lotes, tá? Propriedade dentro de cidade aqui, ele não estava considerando não. Portanto é que ele está falando de casa dentro de uma cidade murada. Mas as casas das aldeias não muradas em rodas serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e serão devolvidas no jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas da cidade da sua possessão, têm os levitas direito perpétuo de resgate. Se é um levita que faz o resgate, a casa comprada e a cidade de sua possessão será devolvidas no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrebalde das suas cidades não se venderá, e a sua possessão perpétua. Ó, o meu pai andando de helicóptero, meu pai é bobo gastando combustível à toa. Combustível tão caro na padaria de helicóptero. Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo como a um estrangeiro peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Problemas. Terra de Canaã, já tinha gente lá. Isso é um problemão, tá? Seu Deus, qual Deus? Não sei, tem que ter entendimento para saber qual Deus, tá? A gente entende hoje que Deus é o Deus, sem muito questionar. Ninguém para muito para pensar. Eu acredito em Deus, mas qual deles? Que Deus? Qual o nome? A gente fica meio vago, meio perdido, meio batendo cabeça, tá? A princípio a gente entende que é o Deus dos cristãos, aquele que Jesus pregava, Deus que é amor, misericórdia e justiça. Né? Porque se você olhar friamente e até racionalmente, a ideia de Deus do Antigo Testamento é muito diferente da ideia de Deus do Novo Testamento, tá? É muito diferente, tá? Um Deus que vai pedir para você invadir territórios onde tem gente, um Deus que vai pedir para você massacrar homens, mulheres e crianças. Então é complexo, é muito complexo, tá? Eu estou sempre orientando os meninos aqui a procurar entender o momento, a época, a situação, a cultura, o processo todo, porque senão a gente não dá conta. O Antigo Testamento ele é bem barra pesada aí, tá? Versículo 47. Se um estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou ao descendente de uma família estrangeira, depois de ter se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Tá? É uma ideia aqui de escravidão mesmo, tá? Naquele tempo era muito comum eu estar endividado, eu vender um filho, uma filha, sabe? Era muito comum, ou eu próprio, tá? Será resgatado pelo tio, pelo filho de seu tio, qualquer um de seus parentes ou da sua família. Ou se conseguir recursos, poderá resgatar-se a si mesmo. Ajustará contas com aquele que o comprou desde o ano que se vendeu até o ano do jubileu. O preço da sua venda será calculado segundo o número de anos, de acordo com as diárias de um assalariado. Se ainda faltarem muitos anos, ele deve pagar por seu resgate um valor maior, como parte do preço pelo qual foi vendido. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, então a junta ajustará contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Tratá-lo-á como um assalariado que ganha por ano, mas não se assenhoreará dele com rigor diante de seus olhos. Se por nenhuma dessas formas for resgatado, será libertado no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, pois os filhos de Israel só a mim pertencem como servos. São os meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. É a clara tentativa de Moisés, né, de introduzir uma diretriz, um protocolo, uma regra, uma lei, né, um código de conduta, porque eles acabaram de sair de um sistema, né, o sistema egípcio, agora estão constituindo o seu próprio sistema aí. Sistema de crenças, sistema cultural, sistema social, está sendo estabelecido aí nesse momento, tá? Foi fácil para Moisés? Não foi, tá? É fácil lidar com um monte de gente? Não é. Aqui a gente lida com só 47. Não é fácil, imagina.
Ser com uma cidade igual Juiz de Fora, quase 700 mil habitantes. Não, capítulo 26. Não farei para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, habitareis seguros na vossa terra, darei paz na terra e dormireis seguros sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos até que caíram a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olharei para vós e vos farei frutificar e vos multiplicarei, e confirmarei minha aliança convosco. Estarei comendo ainda da colheita velha, quando lançares fora a velha para dar lugar à nova. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Reforçando as regras, as narrativas, para que o povo entenda que foi o Deus YHWH que tirou o povo aí desse tipo de escravidão aí, né? Eles estavam no sistema, foram libertos deste sistema, e agora o Moisés, juntamente com os anciãos e os sacerdotes aí, estão estabelecendo essas regras aí. É um reforço, tá? Já vem sendo falado isso desde o Gênesis, já vem sendo dado essas pinceladas sobre regras de conduta, sobre leis diversas, sobre leis morais, sobre estatutos, posicionamento diante da sociedade, regras sociais, culturais, tá tudo aí. Mas se não me ouvirdes e não cumprires todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica, a febre que consome os olhos e esgotam a vida. Uma espécie de castigo, né? A gente está sempre fugindo do castigo, buscando algo superior, um medo de ir para o inferno, uma ânsia de ir para o céu, né? E assim a gente vai perambulando entre sentir dor e sentir prazer, em viver e em morrer, em estar lúcido e em estar dormindo, cochilando. Por isso que as pessoas usam drogas, a maioria, pelo menos, no trabalho que eu fiz com dependentes químicos. Por que você usa essa substância? Não, porque eu tenho um pouco de dificuldade de olhar para a realidade, a vida é dura, meus pais não me deu as coisas que eu queria. É bastante nítido a nossa busca por coisas que vão nos preencher e vai tentar tampar aquele vazio que há dentro de nós. Quebrarei a soberba da vossa força, e vos farei os céus como de ferro e a terra como de bronze. Se gastará a vossa força, pois a terra não dará o seu produto, nem as árvores darão o seu fruto. Se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais segundo os vossos pecados. Nós estamos o tempo todo cometendo pecados, e é claro que durante a nossa trajetória no planeta Terra, a gente vai ter muita dificuldade, primeiro, para se localizar como ser humano, se encontrar uma posição, um modo de vida. Depois, as questões entre nós mesmos, entre os humanos, seus relacionamentos, nossa postura perante a sociedade, perante a comunidade, né, como eu me comporto na escola, na academia, na igreja, como é o meu comportamento na igreja, dentro da minha casa. Será que eu estou rindo por fora, mas será que eu não estou chorando por dentro? Né? Versículo 25. Trarei contra vós a espada, que vingará a quebra da minha aliança. A gente quebra acordos o tempo todo. Né?
Versículo 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim, suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles, e os conduzi à terra de seus inimigos. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar e tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, a gente já falou sobre isso no livro de Gênesis. Aqui Moisés, pelo menos é atribuído a Moisés, está tentando deixar essas diretrizes para que o povo não tropece. Vai tropeçar, é claro, né? Difícil a gente conseguir deixar um legado e esse legado vai ser totalmente seguido, tá? Sempre vão haver pessoas que vão refutar aquilo que foi deixado, sempre vai haver pessoas que vão seguir aquilo que foi narrado e sempre vão ter pessoas que vão se lixar para aquilo que foi narrado, vão tentar fazer do seu jeito, né? Ou vão assimilar pequenas partes de vários conhecimentos, várias culturas, várias filosofias, várias religiões e para mim está funcionando assim, tá? É certo, é errado? Não sei te falar se é certo, se é errado. Só sei te falar que faz parte de nós. E essas coisas são coisas humanas, tá? A religião, a nossa percepção de mundo, a forma como a gente trabalha, como lida com as pessoas, tá? A espiritualidade é interior, mas a religião ela é exterior. São rituais aí, são maneiras, são projetos, são estatutos, protocolos que a gente às vezes tenta seguir ou não. Capítulo 27. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimado de uma pessoa, quanto será que custa uma pessoa? Você sabe me falar quanto custa um ser humano? Eu não sei falar, tá? Vale mais que o mundo inteiro? Lá no Novo Testamento tem um texto que diz que uma pessoa vale o mundo inteiro. Não tem um negócio assim? Tem. Se a tua avaliação for de um homem de idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata. Olha, a pessoa tem preço. Aqui tem. Segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. A mulher vale menos, né? Mulheres, infelizmente, o livro de Levítico aqui está dizendo que vocês valem 20 conto menos. Só que não, né? As mulheres são muito melhores do que a gente em vários aspectos. O homem é bom para carregar tijolo, né? E as mulheres são muito mais românticas, mais sensíveis, mais fortes em muitos aspectos aí. É uma pena que esses movimentos que foram criados aí veio para colocar a mulher bater de frente com os homens. É uma pena, tá? As mulheres devem ser olhadas com muito carinho e atenção, sim. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos e da mulher de 10. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e da avaliação da mulher será de 3 ciclos. Então tem as idades, cada um tem um preço, né? Se for homem o preço é melhorzinho, se for mulher o preço é um pouco inferior, né? Se a idade for de 60 anos acima, a tua avaliação de um homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se aquele que fez o voto for demasiado pobre para pagar a sua avaliação, então apresentará a pessoa diante do sacerdote para que esta o avalie segundo os recursos do que fez o voto. O sacerdote o avaliará. A gente tem que tomar cuidado com os votos que a gente faz, com os acordos. A gente troca, bate a mão de alguém e fala: eu vou estar lá, eu me comprometo. E aí na hora a gente inventa várias discussões. Ontem aconteceu um negócio interessante, que é justamente algo que a gente ensina aqui. O Ismael chegou atrasado na escola. E aí quando perguntaram para ele assim: por que você chegou atrasado? Eu cheguei atrasado porque eu me atrasei. Ele não deu desculpas que o despertador não despertou, que a irmã dele não chamou ele, que o pai dele não chamou ele. Ele disse a verdade: eu me atrasei porque eu me atrasei. É isso, tá? Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo.
Não mudará nem trocará, substituirá um bom por um ruim ou um ruim por um bom. Se, porém, de algum modo um animal for trocado por outro, ambos serão santos. Se for um animal imundo do que não se oferece ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, que o avaliará, seja bom ou seja ruim. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Se de algum modo o resgatar, então acontecerá a sua avaliação, a quinta parte do seu valor. Se alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja ruim, como o sacerdote avaliar, assim será. Se aquele que a dedicou quiser resgatar a sua casa, acrescentará a avaliação a quinta parte do seu valor e será dele. Então a pessoa às vezes vai pegar um documento, tá, registrado em cartório, e vai falar assim: a partir de hoje, eu, irmão Gerson, identidade tal, CPF tal, estou doando esta obra, esta construção para o sacerdote, para a obra, para Deus, para a igreja. Acontece muito, muito. A gente tem um parente, dois irmãos, que eles doaram a casa, uma casa boa, bem construída, né, num bairro legal. Eles doaram a casa para a igreja, em vida, está documentado. Já avisou para os familiares, inclusive o meu pai, que é um dos descendentes deles, eles avisou, falou: ó, quando a gente for, né, a casa já tem proprietário, é de Deus agora. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, a avaliação será segundo a semente necessária para semear. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se consagrar o campo deste ano do jubileu, segundo a tua avaliação, ficará. Eu tenho que acompanhar a hora aqui por causa do Ulisses, daqui a pouco ele está aparecendo aí. Mas se dedicar o seu campo depois do ano jubileu, então o sacerdote ali contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a avaliação a quinta parte do seu valor e será seu. Se, porém, não o resgatar ou se o vender a outra pessoa, o campo nunca mais se resgatará. Quando o campo sair livre do ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo dedicado. A possessão dele será do sacerdote. Então, o sacerdote tinha aí as suas necessidades supridas por estes acordos, né? Tinha direito à parte dos sacrifícios, à parte da alimentação, a terrenos, a terras, né? Tinha esses direitos aí. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua possessão, o sacerdote lhe calculará o preço até o ano do jubileu, e aquele que o dedicou pagará o seu valor no mesmo dia como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo voltará àquele que o vendeu, àquele que tem a posse do campo. Toda avaliação será feita em ciclos do santuário. O ciclo será de 20 geras. Aqui, se a gente pesquisar, a gente consegue saber até quanto que é esse peso aqui, tá? Só saber aqui, só calcular aqui dá para saber. O primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, sobre a qual acrescentará a quinta parte do seu valor. Se ele não for resgatado, será vendido segundo a avaliação. Todavia, nada do que alguém dedicar ao Senhor de tudo que possui, seja homem ou animal ou campo da sua possessão, se poderá vender sem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa voltada ao extermínio será resgatada, certamente será morta. Bom, Gés, pesado isso aí, né? Deus é amor, misericórdia e justiça. Percebe? Esse é o meu ponto de vista, tá? A ideia de Deus do Antigo Testamento é muito diferente da ideia de Deus no Novo Testamento. Muito. Para mim é claríssimo, tá? Nenhuma pessoa votada ao extermínio será resgatada, certamente será morta. Lembra de Jesus? O que ele fez com a mulher a mulher que ia ser apedrejada? Eu não lembro agora de cabeça. Nossa, cabeça... Mulher
Eu não vou lembrar de a cabeça tá. Deixa eu ver aqui se vai aparecer aqui. Só para me ajudar aqui. João 8. João 8, você lembra disso? Mateus, Marcos, Lucas, João 8, Jesus o libertador. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E aí? E aí, tá? No Antigo Testamento, apedrejamento. Nenhuma pessoa votada ao extermínio será resgatada, certamente será morta. Aí vem Jesus. Jesus inclinou-se e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Irmão Gé, você ia jogar pedra? De jeito nenhum, não teria condições. Eu devo ter pecado hoje 1 bilhão de vezes já, com certeza, já. Aquele que dentre vós, sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um, a começar pelos velhos, até ficar só Jesus e a mulher no meio deles. No meio dele, Jesus endireitou-se e disse: Olha, onde estão aqueles que te condenaram? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Ninguém ficou. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. É claro para você, como é para mim, a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Versículo 29. Levítico, capítulo 27, versículo 29. Nenhuma pessoa votada ao extermínio será resgatada, certamente será morta. Aí Jesus, o que ele fez? Perdoou a adúltera. Jesus. É impressionante, tá? Eu fico prestando atenção nesses detalhes, mas é um tema complexo, polêmico, é um tabu, não se pode sair falando isso por aí, né? Porque dá problema. Mas para mim é muito diferente. É como se fosse dois deuses, tá? Abre aspas, deuses. Tá? O do Antigo Testamento, vingativo, Deus de guerra, Senhor dos exércitos, e o Deus do Novo Testamento, Deus que é amor, misericórdia e justiça. Todos os dízimos do campo da semente, todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentará sobre ele uma quinta parte. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas e tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom ou o ruim, nem o substituirá. Se de algum modo o substituir, ambos serão santos e não podem ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. Tem uma estimativa, tá? De mais ou menos 1.400, 1.500 anos que foi escrito esse livro antes de Jesus. É antigo, tá? 1.400, 1.500 anos antes de Cristo, nós já estamos no ano 2025, depois de Cristo, soma isso tudo aí, dá mais de 3.000, quase 4.000 anos aí, certo? Então é isso. Alguém me pediu para fazer na próxima playlist que nós vamos montar, o livro dos Salmos, nós vamos fazer os Salmos. E depois nós vamos voltar lá no Novo Testamento, tá? Então, a partir do próximo encontro, nós vamos começar com a leitura e os bate-papos, as reflexões lá nos livros dos Salmos. Tenho certeza que vai ser um prazer enorme falar dos Salmos aí, né? Eu já li os Salmos várias vezes, então vai ser maravilhoso aí a gente falar sobre os Salmos. Os Salmos eram cantados, né? Em alguns deles ainda tem quais instrumentos a gente usava para cantar os Salmos, tá? Então é isso. Por enquanto nós vamos encerrar. Então vai ser aqui, ó, Salmos, tá? Nos próximos encontros aí sobre a Bíblia, nós vamos estudar
os livros de Salmos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse momento. Deus possa abençoar você que está do outro lado desta tela, nesta tarde, neste mês, neste ano, que nós possamos ser abençoados e agradecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. Se inscreve aí, ajuda a gente. Nosso trabalho é com crianças, adolescentes e jovens. Valeu.